E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Rick Meirelles, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Aqui a gente fala sobre viela de roda e assuntos relacionados a esse instrumento fascinante. Hoje estou aqui para contar a minha história de como eu fui para este lugar aqui, pegar este instrumento aqui. Quer dizer, terminei a história pegando esse instrumento ali. É uma história meio aleatória, mas enfim, algumas pessoas já tinham me perguntado sobre isso, como é que foi esse processo de trocar de instrumento. Então foi um processo longo, foi um processo rápido, foi trabalhoso, não foi? Fica aí que eu já conto. Tudo relacionado à compra de vielas de roda, ou instrumentos fora do Brasil de forma geral, tem a ver com planejamento, gente. E dessa vez não foi diferente. Eu precisei me planejar muito antes, durante e depois da compra desse instrumento. Apesar de não ser uma coisa, a princípio, planejada. Eu nunca tinha pensado em trocar de instrumento até que a oportunidade apareceu. E como que ela apareceu? Foi no Carnaval Carioca. No Carnaval de 2013, saindo pra cima e pra baixo, conhecendo 1000 pessoas, enfim, falando com amigos de amigos, etc, usando uns aplicativos aí. E numa dessas conheci um rapaz chamado Vitor. Muito legal. Ele é mineiro e ele é cantor. Músico, quando se conhece, pelo menos na minha experiência, não sabe falar de outra coisa que não seja música. Pelo menos eu amo falar de música com outros músicos. E foi o que aconteceu quando eu conheci Vitor no Carnaval. Então, você é cantor, eu sou músico, eu toco esse instrumento esquisito, gosto de música medieval. Eu canto música medieval. Você canta música medieval? Enfim, o papo rendeu, trocamos uma ideia, foi cada um pro seu canto. E depois, quando adicionamos no Facebook, eu vi que entre os amigos em comum, né, que nós tínhamos, havia Toby Miller. E pra quem não sabe quem é Toby Miller, é só ver 2 vídeos atrás. Eu falei dos artistas que mais me inspiraram e inspiram hoje. Toby Miller tá lá, faz um trabalho fantástico com música barroca. É uma virtuosa, maravilhosa, perfeita. Amo Toby Miller. Enfim, e na mesma hora eu saquei, cara, é isso que eu tenho que fazer, sabe? Eu vou juntar dinheiro ao longo do ano todo para em janeiro de 2014 eu ir para a Suíça e ter aulas com o Toby Miller e ficar na casa do Vitor. É isso que eu vou fazer. Ficar na casa de uma pessoa que eu não conheço. Mas, né, tudo pelo instrumento. Vamos fazer isso. Falei com ele, falei, tem como ano que vem, em janeiro, você vai estar em casa, eu posso ir, ficar aí um pouquinho, né, vou fazer aulas e tal. E foi isso que eu fiz. Juntei dinheiro ao longo de 2013 pensando numa viagem que eu ia fazer pra lá, pra Suíça, pra Basileia, pra ficar um mês e fazer aulas. Claro que eu tive que entrar em contato com o Toby, encontrar um preço pras aulas, ver quantas vezes na semana eu faria. E eu fiz pouca coisa, assim, eram tipo 2 aulas por semana, às vezes uma, dependendo do horário dela. E planejei, passei 2013 pensando nessa viagem e sobre como seria épico estudar com alguém que eu admiro. Em 2013 eu tinha ido pra França já, fiquei umas 3 semanas lá, estudei com Laurent Bitton em Bourges, e foi uma experiência maravilhosa, porque, enfim, ter professores pra mim é importante. Eu não tenho essa confiança de que vou aprender um instrumento 100% sozinho, eu gosto muito de ter feedback de quem toca, isso faz muita diferença pra mim. E aí a viagem chegou, minha gente, e foi bem legal, enfim, embarcar, ir pra um lugar que eu não conheço, eu nunca tinha pensado na Suíça, então as viagens que eu faço são sempre ligadas à música, então eu sempre vou seguindo com quem eu vou estudar mais do que lugar eu vou conhecer. Só que chegando lá, quer dizer, eu tinha 24 horas de conexão em Londres. E aí eu ia ficar na casa de um rapaz pelo Couchsurfing, me sentindo o traveler, né? Vou usar o Couchsurfing. E foi mega flop, porque o cara não me recebeu, ele não estava lá. Eu saí do aeroporto com mala, com mochila, com instrumento. Fui até a porta do homem, não tinha ninguém em casa, ele tinha ido pra uma outra cidade, disse que ia voltar à noite, e aí eu ia ter que ficar na rua, com todas as minhas coisas, esperando esse homem voltar. Falei, não, vou pro aeroporto, me irritei e fui pro aeroporto. E chegando no aeroporto, agitando minhas coisas, né? Ia dormir lá, ouvi um certo crack dentro do meu case. E não é que eu tava jogando o case não, gente. Eu tava literalmente ajeitando algumas coisas, pegando alguma coisa no bolso. E eu vi aquele estalo e falei, é isso, né? Deu merda, não é possível. E aí abri o case com muito... ficou até suado de falar. Com muita atenção abri aquele case e vi que enfim... A minha vela era abaulada, né? Ela tinha assim uns fachos de madeira, como um alaúde, e 2 deles tinham soltado. E aí eu olhei aquilo e falei, cara, não é possível, a viagem nem começou, eu nem tive a primeira aula, nem cheguei no meu destino e a viela tá quebrada. Foi a pior sensação que eu já senti, assim, uma sensação de impotência, porque o que você vai fazer, né? Com quem que eu vou falar? Quem vai consertar esta merda? Entrei em contato com a Toby, né, que ia me dar aula, chorando, literalmente. E ela falou, cara, que merda. Não falou isso, mas ela falou, bom, eu tenho um amigo em Freiburg, que é na Alemanha, que é luthier e pode te ajudar, talvez ele consiga consertar, se é uma questão só de recolar a madeira, né, porque essa minha viela antiga, ela já havia sido consertada antes. Falei, tudo bem, vamos fazer isso. E eu tava na Suíça, mas Freiburg era tipo 40 minutos de trem, então era muito
próximo da Alemanha, o lugar onde eu tava. E aí foi a minha sorte também. Então cheguei, mal dormi, acordei e fui pra Freiburg atrás desse cara, esse tal de Sebastian Hülsmann, que poderia consertar minha viela. E eu nunca tinha ouvido falar dele. Eu tava um pouco mais tranquilo no sentido de, talvez eu tenha que pagar por esse reparo, ainda bem que eu passei 2013 todo juntando dinheiro de uma forma obcecada, porque tava, enfim, com medo de ficar um mês inteiro certinho fora do Brasil e faltar dinheiro ou dar alguma merda, e deu, né? E aí cheguei no ateliê dele e foi muito louco, porque era uma cidade meio no meio do nada, assim, você nunca diria que ali teria um ateliê de vela de roda. Mas também não sei que tipo de cidade tem ateliê de vela de roda. Tem. Era uma cidade que parecia não ter nada, porque não tem nada lá. E aí entrei lá, consegui encontrar aquele ateliê que era no fundo de uns prédios, assim, uma parada meio estranha, abandonada, deserta. E aí subi, quando eu vi o ateliê, fiquei assim, de boca aberta, porque é meio modernoso, lá tem umas salas com umas vitrines, assim, meio estilosas, com os 3 modelos de viela, né? O Sebastian Hülsmann, ele tem 3 modelos. Ele tem o Accento, que é a viela elétrica. Ele tem o Vivace, que é uma viela um pouco menor que essa, um pouco mais aguda. E o Largo, que é esse modelo com uma corda mais grave. 3 modelos maravilhosos. E aí eu dei uma pirada quando eu cheguei nesse ateliê e já fiquei com uma pulga atrás da orelha de putz, cara, não inventa, Henrique. Mas aí ele falou que ia dar jeito na minha viela. 2 dias eu poderia voltar e pegar. E isso ia dar tempo exatamente antes da minha primeira aula com a Toby. Eu falei, pô, que bom. Eu não lembro quanto ele cobrou por esse reparo, mas não foi nada muito caro. Ele fez algum trabalho a mais, além de colar. Ele não pegou e só colou as 2 madeiras. E aparentemente era isso que tinha sido feito na minha viela anteriormente. Ela tinha sido só colada ali. E aí, por conta da diferença de temperatura, né? Enfim, calor carioca e inverno londrino, a parada descolou. E ele deu uma reforçada nisso. Ele colou, ele revestiu com alguma coisa, ele me mostrou, fez todo um processo, enfim. Depois de 2 dias, minha viela estava pronta. E durante esses 2 dias eu fritei, pensando, Henrique, você pode pegar metade desse dinheiro que você juntou para ficar um mês aqui e dar metade, ou pelo menos quase metade, de sinal se você quiser pedir uma viela nova. Porque quando que ia ter a chance de ir num ateliê de um construtor bom, pegar nos instrumentos e tocar e testar e ver qual é? Porque com a minha primeira viela eu não tive isso. Eu cheguei, já dei o dinheiro, peguei, toquei ali 2 minutos e voltei. Não tive tempo de, enfim, ver possibilidades e pensar em corda, tonalidade, quer capo, não quer capo, que características eu queria no meu instrumento. E lá no Sebastian eu não pude. Enfim, voltei lá 2 dias depois para pegar minha viola que estava consertada, linda, maravilhosa. E voltei decidido a dar parte desse dinheiro, assim, um sinal que na época devia ser uns 800 euros no máximo de sinal. E assim eu ainda ia ter um dinheiro relativamente bom para passar o mês lá. A minha viela antiga funcionou perfeitamente, consegui fazer o meu curso, minhas aulas, aproveitei o país. Amei ter conhecido a Toby, porque, enfim, uma musicista fantástica. Voltei e fui me planejando, vendo quanto que eu tinha que juntar para poder atingir o restante do preço do instrumento. Vivi em função disso, trabalhei em função disso. De uma viagem que era bem curta, porque, na real, foi isso que aconteceu. Eu voltei pro Brasil, juntei dinheiro até 1 ano e meio depois, mais ou menos. Em 2015, lá pro meio de 2015, voltei lá num feriadão daqui pra pegar a viela e voltar. Foi literalmente o que eu fiz. Saí daqui numa quinta-feira, segunda-feira de manhã eu tava de volta. Não ia arriscar ter um instrumento despachado pro Brasil. Seria um risco muito grande da parada quebrar e muito dinheiro já envolvido. Hoje em dia as coisas estão um pouco mais fáceis no sentido de que a galera tá enviando instrumentos para outros países e eles não estão chegando quebrados, pelo que eu tô vendo por aí. Então é uma opção boa. Enfim, isso não é um tutorial de como buscar um instrumento lá fora. Hoje em dia, novamente, tudo tá mais caro, mas reforça a minha ideia de que é tudo planejamento, gente. Planejamento e paciência, porque não é o tipo de coisa que você vai numa loja e compra, né? E também não era a minha intenção trocar de instrumento. Foi realmente, se a minha viela não tivesse rompido por conta da temperatura, eu jamais teria chegado ao Sebastian. Foi tudo muito assim, mas rolou aquela intuição de, poxa, tô tendo... Foi um pouco a oportunidade de eu estar ali e testar um instrumento e ver qual é, né? Era um risco porque eu podia voltar e não conseguir juntar esse dinheiro, ou talvez esperar mais tempo ainda para poder ir lá buscar, mas eu quis pagar para ver e me planejando, juntando meu dinheiro, consegui fazer isso. E é isso, gente. Essa é a minha história aleatória de como o Carnaval Carioca fez eu trocar de viela de roda na Basileia, quer dizer, na Alemanha. E se vocês gostaram, curtam, por favor, comentem aí qualquer coisa, porque comentar é bom, esse tipo de engajamento faz bem pro vídeo e pro canal. Compartilhem e semana que vem eu tô de volta. Tchau, tchau.